É a boca de Deus falando com os homens, onde Jesus manifesta as nossas vidas, o desejo, a vontade de Deus. Quando Jesus andou por essa terra, a Bíblia Sagrada diz que Ele operou sinais, maravilhas, prodígio. Ele deixou registrado tudo aquilo que os seres humanos necessitam para a sua salvação. A morte de Jesus é a consumação da sua obra. A obra de Jesus, ela foi completa sobre a terra. E a Bíblia diz que a consumação da obra de Jesus é a sua morte e ressurreição, quando Ele mesmo clamou na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está consumado. Porque antes da morte de Jesus, Ele também estava realizando a obra do Pai. Antes da morte de Jesus, a obra do Pai também estava sendo realizada. E a obra de Deus era a proclamação da sua palavra através do Filho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo, Ele se fez carne e habitou entre os homens. O próprio Deus teve que se fazer carne para habitar entre os homens, porque Deus queria provar para o homem, Deus queria provar para o ser humano o amor dele. O Espírito, o espiritual, não estava entrando no coração dos homens. Deus queria mostrar uma maneira de amor semelhante à maneira dos homens, na realidade humana. E Deus fez-se carne para provar o grande amor dele, se entregando na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, na peregrinação de Jesus, nos seus sofrimentos, nas injúrias, na sua morte, é onde Jesus Ele mostrou para os homens incrédulos, para os homens rebeldes, que realmente Deus, Ele amou este mundo. E o amor de Deus neste mundo foi ter enviado Jesus. O amor de Deus neste mundo foi olhar os homens perdidos, os homens sendo conduzidos à perdição eterna. O grande amor de Deus foi ver que a raça humana estava sendo conduzida à eternidade separada dele. E Deus, Ele não se agradou. Deus, Ele não sentiu alegria em ver os homens partindo para a perdição eterna. Os homens que não tinham condições em si mesmo de serem salvos. Os homens que não tinham condições em si mesmo de fazer algum sacrifício para a sua própria salvação. E a Bíblia diz, no livro de João, capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou este mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus para a propiciação dos pecados dos homens. Agora Jesus, Ele aparece como homem. Agora Jesus, reconhecido como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado, a Bíblia diz, ele tem uma recompensa. A recompensa que Deus dá para o pecado. O homem vai receber um salário por causa do seu pecado. E esse salário é a morte eterna. Esse salário é a separação eterna do homem para com Deus. E Jesus Cristo, Ele é a graça de Deus, que foi enviada a este mundo para que o homem, para que os seres humanos, eles não tenham a recompensa da morte pelo seu pecado. Porque em Jesus está a propiciação pelos pecados. No sangue de Jesus está o sacrifício pelos nossos pecados. A obra de Deus,
a grande obra do Pai, através do seu Filho, ela já foi realizada. Jesus, ele já veio, Jesus, ele já deixou a sua palavra, ele já morreu, ele já ressuscitou, e ele está à direita de Deus. Agora Jesus, ele intercede pelos homens diante do Pai. Agora Jesus, ele enviou o Consolador. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele ressuscita, e quando ele vai subir para o céu, ele roga ao Pai para que envie outro Consolador para estar com os homens, porque os homens não iriam ter poder em sua própria mente de reconhecer os seus pecados. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus é que convence os homens dos seus pecados. Quando o homem, ele ouve a mensagem de Jesus, quando ele ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele tem uma grande obra agora de convencer você do seu pecado, de convencer você do seu erro, porque os homens têm os seus ouvidos, mas eles não conseguem dar crédito à palavra de Deus. Deus, sabendo disso, sabendo que os homens iriam ouvir a mensagem e entrar em um ouvido e sair de outro, Deus enviou aquele que te convence do pecado. Os homens, ao ouvir que a cachaça irá condená-los à condenação eterna, talvez eles não poderiam dar crédito. Quando eles ouvissem falar que o tráfico de drogas iria conduzir eles à condenação eterna, quando eles ouvissem falar que a Força Jovem, a Esquadrão, o Comando Vermelho, o tráfico de drogas iria levar ele à condenação, talvez este homem iria ser soberbo, iria ignorar essa palavra. Por isso Jesus, ele enviou o Espírito, porque o Espírito vai te incomodar na sua cama, o Espírito vai te incomodar quando você coloca uma arma na sua mão, quando você estiver num campo de futebol, brigando entre torcidas, quando você estiver deitando na cama, homem com homem, quando você estiver deitando na cama, mulher com mulher, o Espírito de Deus, ele é encarregado de lembrar você da palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele é encarregado de colocar na sua mente que essas práticas são abomináveis. No dia de hoje, na manhã de hoje, você ouve, mas na noite de amanhã é o Espírito Santo que vai estar convencendo você. É o Espírito de Deus que vai estar no seu leito, na sua cama, falando para você a respeito dessa mensagem, a mensagem de Jesus. Aleluia! Mas para você adquirir a primeira fé, para você adquirir a primeira fé, a Bíblia diz que é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Se você ignorar a primeira mensagem, que é a palavra deste Deus, se você rejeitar, mesmo assim o Espírito Santo, ele vai tentar te convencer, porque você ouviu, a sua carne, os seus desejos, os seus deleites, a sua soberba, irá ignorar a palavra de Deus pela primeira vez, mas logo após você ignorar o Espírito de Deus, que é o convencedor, que é aquele que fala aonde o homem não fala, o Espírito de Deus é aquele que visita a mente. Você está ouvindo a palavra de um homem que está sendo lida na palavra de Deus, mas o Espírito, ele conhece a sua mente, ele sabe os seus pensamentos. O Espírito Santo sabe que você ignorou a palavra, mas dentro de você existe uma depressão, dentro de você existe uma opressão, e o Espírito de Deus, ele vai te visitar nessa sua opressão, convencendo você que Jesus, ele tem poder para tirar você da depressão, tem poder para tirar você da opressão. Quando você reconhecer as suas misérias, quando você reconhecer que é um miserável pecador que precisa de Jesus, quando você reconhecer que as imagens de Nossa Senhora não têm poder para rogar por você, quando você reconhecer que as imagens de São Pedro, as imagens de Tadeu, os santos canonizados pela Igreja Católica não têm poder de interceder por você, o dia que você reconhecer que a maldição da idolatria
conduzindo você ao pecado, você irá receber o Espírito, você irá reconhecer, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo. Maria não é mãe de Deus. Quando Deus criou o mundo, Maria não existia. É tolice dos homens. Aparecida é um pedaço de pau achado no rio. O diabo colocou uma imagem na mão dos homens e os homens estão adorando como Deus. Mas Jesus, Ele é o único e é o verdadeiro Deus. Mamãezinha, você respeita minha mãe. Se você não respeita nossa mãe, você cala sua boca. Isso é Nós temos um Pai. religiosa. Nós temos um Pai. E esse Pai é Jesus. Esse Pai é Deus. É crime. Abra a Bíblia. A Bíblia diz: não farás para ti. A Bíblia diz: não farás para ti imagem. O diabo criou uma imagem para ser adorada, mas Jesus é o Deus. Deus não é imagem. Não adianta Satanás se levantar. Não adianta o diabo querer mudar a mensagem. Não adianta chamar a polícia, porque a polícia prende o homem, mas a polícia, ela não prende o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te convencer. Quando Deus fez o mundo, não existia Maria. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É mentira católica, é mentira espírita. Deus é o Senhor. Se converta hoje à verdadeira fé, que não é uma religião, que não é uma parede, mas é a palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Jesus salva os católicos. Jesus salva os católicos hoje. Jesus liberta os idólatras hoje. Vem libertando Jesus. Tu tem poder para convencer os homens que a idolatria católica é abominação. Desça com o seu Espírito neste lugar. Tu tem poder para convencer o homem que o Espiritismo é abominável diante de Deus. Os homens, eles não vão reencarnar. Os homens não vão voltar em outro corpo. A Bíblia diz que Deus é amor. Atenção, gerantes. A Bíblia diz que Deus é amor. Olha o Deus dessa mulher batendo nos profetas. Olha o Deus dessa mulher batendo na cara dos profetas. Que amor é esse? Que amor é esse de Maria, que agride os homens? Que amor é esse dessa deusa, que agride os homens? É o diabo, é Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Se Deus estivesse com a Aparecida, e se a Aparecida fosse Deus, Ele não daria tapa na cara de ninguém, porque Jesus, Ele foi injuriado, Ele apanhou, Ele padeceu, Ele não injuriou. Ele disse: Pai, perdoa ela, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. O verdadeiro amor de Deus é este, não é agredir profeta. Só o Senhor é Deus. Essa deusa é tão boa que está agredindo os homens. É a deusa deste mundo, é a cultura deste mundo, cultura homicida, cultura assassina. E Deus, Ele vai prestar conta da raça humana que está esquecendo do verdadeiro Deus para adorar a imagem de escultura. A Bíblia proíbe a adoração de ídolos. A Bíblia proíbe a adoração de santos canonizados pela Igreja Católica Romana. Só Jesus é o Senhor. Aleluia. O amor de Deus é tão grande que Deus ainda vai salvar essa mulher, porque nós vamos orar. Porque Deus não veio para os justos, Ele veio para que os pecadores se arrependam. Como um dia eu reconheci que era um miserável, um dia eu andava de a pé para a cidade para adorar a mentira do Divino Pai Eterno. Durante muitos anos eu subi a escada da igreja de Trindade pensando que aquela imagem era Deus, mas o Espírito Santo, ele disse para mim um dia que o Deus que fez o mundo não é imagem. O Deus que fez o mundo é Espírito. Importa com os que o adorem, adorem Espírito em verdade. Aleluia. Deus não é imagem. Se converta, católico, que as moradas estão preparadas para você no céu. Os católicos não precisam ser condenados.
Os macumbeiros não precisam ser condenados. Os feiticeiros não precisam ser condenados. Porque Jesus, Ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Se arrependa hoje. A mensagem de Jesus é o arrependimento. A ira do homem não produz justiça em Deus. Se você apanhar de um lado do seu rosto, vira o outro lado. A mensagem de Jesus: aquele que odeia o seu irmão é homicida. Se você não ama o seu irmão, você vai amar a Deus. Você vai estar amando a deusa, mas a Deus você nunca amou. Mas Deus hoje te perdoa para que você ame Ele. O amor de Maria. Maria morreu, e a Bíblia não registra nem na católica, nem na evangélica, ressurreição de Maria. Me mostra ressurreição de Maria na sua Bíblia católica, que eu vou adorar também. Me mostra o nome de Aparecida na sua Bíblia, que eu vou adorar também. Eu vou dobrar o joelho agora, diante dessa imagem. Se você conseguir mostrar na palavra de Deus o nome de Aparecida, se você mostrar ressurreição e ascensão de Maria, eu vou adorar também. Você nunca vai conseguir, porque é uma mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele mentiu para você. Jesus está voltando. E Ele manda avisar para o bairro da Vitória. Quem quer salvar sua alma, Jesus manda avisar para o bairro da Vitória. Quem não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer na morte, na condenação do macumbeiro, mas ele deseja que o macumbeiro deixe a macumba. Ele deseja que o feiticeiro deixe a feitiçaria hoje. Arrependei-vos e convertei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Aleluia. Este mundo pensa que a polícia vai calar a voz de Jesus. Chama a polícia, porque na cadeia tem católico também, que precisa ouvir a palavra. Chama a polícia, porque na cadeia tem traficante para ser liberto. Jamais a polícia cala a boca de Jesus. Aleluia. Jesus pode me pôr na cadeia hoje, para pregar para o traficante, para pregar para o policiado, se for da vontade dele. Mas se ele não quiser, pode chamar o exército. Se ele não quiser, pode chamar a marinha. Porque ele quer que você ouça a palavra dele hoje. E ninguém pode impedir. Fui na missa domingo. Acabei de sair na missa. Agora eu vou agredir os profetas. É a conversão deste mundo. É um mundo que não nasceu de novo. Nasceram de Aparecida. Não nasceram da água. Não nasceram do Espírito. Por isso estão irados. Mas Jesus, Ele clamou na cruz: Pai, perdoa. Perdoa. A internet cauterizou a sua mente. Os pastores, filhos do diabo, a internet já cauterizou a sua mente. Vou fazer uma oração para você. Oração do Salmo 23. O seu dia vai ser abençoado. O seu dia vai ser maravilhoso. Pode continuar na cachaça. Pode continuar deitando homem com homem. Pode continuar deitando mulher com mulher. Pode continuar na cerveja. Deus vai te abençoar. Essa é a palavra desses lobos. A palavra desses falsos profetas. Deus quer a sua conversão. Deus quer a sua alma. Ele não veio para te dar casa. Jesus, Ele não veio te dar casa. Como o bispo Leonardo, filho do diabo, está falando para você na internet. Filhos do diabo, a Bíblia diz: vós imputai o diabo
porque quereis fazer a vontade do vosso Pai, mentindo, usando a palavra de Deus para mentir, abençoando aqueles que Deus quer que se converte, trazendo paz enquanto não há paz. Mas a Bíblia diz: ai dos que dizem paz enquanto não há paz. O mundo está em guerra, o mundo está em trevas. Jesus diz: haverá guerras, haverá terremotos, haverá pestes, haverá fome. E os profetas da internet sentados na poltrona, recebendo a sua doação, recebendo o seu pix e amaldiçoando a sua vida. Deposita o seu pix, o bispo Leonardo amaldiçoar você. Você gosta de ouvir ele, né? É por isso que você tira um dinheirinho toda semana para depositar para ele, porque você gosta de ouvir palavra agradável toda manhã. Mas quando ouve Jesus falando, esquece da palavra agradável e vem com 4 pedras na mão. Esse é o bispo que você serve, esse é o padre que você serve, esse é o papa que você serve. É por isso que Jesus ensina você a servir a Ele. É por isso que Jesus ensina você a ser imitador de Cristo, porque jamais Jesus faria uma coisa semelhante. Jamais. Glória. Jesus é amor. E o amor de Deus é esse. O amor de Deus é não querer que você pereça. Glória a Deus. Deus é amor. Mas o amor de Deus não te dá direito de continuar na cachaça. O amor de Deus não te dá direito de continuar na mentira. Jesus, quando ele foi colocado, ou quando ele estava de frente a uma mulher pecadora, Jesus demonstrou o seu amor ali. Os homens levaram uma mulher para ser morta, apedrejada por Jesus, porque a lei é a verdadeira. O próprio Deus determinou que os adúlteros teriam que ser apedrejados. Mas aquela mulher foi levada diante de Jesus, e Jesus não apedrejou, Jesus não a matou, mas Jesus perdoou e falou para ela qual era o desejo dele: vai e não peques mais. Ele não somente perdoou aquela mulher, mas ele disse para ela: não peques mais, para que não mais aconteça coisa pior. Esse é o amor de Deus. Jesus perdoou Zaqueu, um ladrão. Jesus perdoou Zaqueu, um roubador de homem. Depois que Zaqueu disse: eu não sou digno, eu vou devolver, eu vou pagar quadruplicado, porque a minha casa não é digna de receber o Salvador. Jesus conheceu o coração de Zaqueu. Jesus viu o arrependimento daquele homem, entrou na casa de Zaqueu, e a salvação chegou na casa dele. Depois que ele reconheceu que as suas práticas eram práticas abomináveis diante de Deus, ele já sabia, Zaqueu já sabia, porque Jesus nem falou nada para ele, e ele já foi confessando, ele já foi devolvendo, ele já foi se livrando do pecado, porque ele sabia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer tirar, ele quer limpar através da água, a água da vida. A água da vida, ela vai limpar o seu interior. A água da vida, ela não vai limpar somente o seu exterior, mas vai limpar também o interior e o exterior. A água da vida é Jesus, a água da vida é a palavra dele. E ele está aqui nesta manhã para dizer para você: beba da água da vida, deixe de beber cachaça e beba da água da vida. Deixe de beber pinga, deixe de beber carotinho e beba da água da vida, porque a Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino do céu. Não adianta balançar a cabeça, porque você é cachaceiro, porque você gosta de cachaça. Jesus diz: os bêbados não herdarão o reino do céu. Se você não abandonar a bebida alcoólica, você vai perder a sua alma. Se você não abandonar o cigarro, você vai perder a sua alma. E não é
Quais são os pecados? É fácil ouvir que Deus amou o mundo. É fácil ouvir que Deus enviou Jesus. Só não é fácil dizer: arrependei-vos. Só não é fácil ouvir: deixe os seus maus caminhos. Palavras agradáveis, palavras bonitas, como nos dias de hoje se encontra nas igrejas evangélicas lotadas de pecado, igrejas evangélicas corrompidas, pastores, membros, tudo isso é de Deus. A Bíblia diz que Jesus desceu as partes mais baixas da terra, subiu as partes mais altas, deu dom aos homens, a um como pastores, doutores e mestres, evangelistas como nós. Mas acontece que o mundo se corrompeu. Acontece que não se encontra mais confiança em um templo evangélico. Não se encontra mais Deus em um templo evangélico no século XXI. É por isso que a igreja de Jesus está nas ruas, trazendo a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento e de conversão das almas. A igreja até existe. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, ele escreveu essa carta para ele, para que se ele demorasse, Timóteo soubesse como se comportar na igreja de Deus. Timóteo soubesse como ensinar os crentes. Mas hoje, a igreja de Deus, o corpo de Cristo que não é parede, não está mais ouvindo, porque a direção se corrompeu, a direção se desviou por amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. A liderança cristã da face da terra vem se corrompindo por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro. Mas a Bíblia diz que é difícil um rico entrar no reino do céu. Dificilmente entrará no reino dos céus os que possuem riqueza. É mais fácil o camelo entrar no fundo de uma agulha do que os ricos entrarem no reino do céu. A Bíblia diz que por causa do dinheiro, muitos estão transpassando com muitas dores. Muitos têm desviado a fé. Eles estão até dentro de uma igreja, estão até no púlpito de uma igreja, mas se desviaram da fé há muito tempo, por amor ao dinheiro. Já se desviaram, porque viram e não resistiram, e amaram este outro Deus, que se chama Mamon. E Jesus diz, em Mateus capítulo 4, que o homem tem que adorar somente a Deus. O diabo fez tudo para Jesus se prostrar diante dele. O diabo colocou muitas coisas na frente de Jesus, dizendo para Jesus que tudo aquilo Jesus ia receber, tudo aquilo Jesus ia ter, se ele se prostrasse diante de Satanás para adorar. Mas o diabo esqueceu que Jesus é dono de tudo. Jesus que fez o mundo. Jesus não precisa da riqueza oferecida pelo diabo, porque é dono do ouro e da prata. Aleluia. Ele e o diabo queria que Jesus se prostrasse aos pés dele, mas ele ouviu da boca de Jesus, está escrito: Satanás, somente ao Senhor teu Deus se prostrarás, e somente diante deles adorará. E hoje o mundo está se prostrando diante de qualquer pedaço de pau. O mundo está se prostrando diante de qualquer pedaço de madeira. Estão rezando terço, rezando rosário, bolinha, criada pelo homem. Mas Jesus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele se prostrarás. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, Jesus disse: orai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, o perdão dos nossos pecados. Quando acabou a oração, não continuou Santa Maria, Mãe de Deus, não. É invenção. Pode ler, abre a Bíblia. A oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu. Não foi Maria nossa, nem Aparecida nossa, nem Pedro nosso, nem João nosso. Abre a Bíblia que você vai reconhecer a verdade
Eu sou o mesmo ontem, hoje, serei eternamente, disse Jesus. Jesus é o mesmo na fundação do mundo. Jesus é o mesmo nos tempos antigos. Jesus é o mesmo no tempo da sua morte e ressurreição. Jesus é o mesmo hoje. E Jesus é o mesmo na eternidade. A palavra dele não muda. Podem criar catecismo romano, podem criar livros de Allan Kardec, podem criar budismo, Alcorão, que é a palavra de Deus. A católica demoniada lá, filmando nós que é pra polícia, fica ligando pra polícia, mas a polícia não vem não. Vai ser tirado o seu nome do livro da vida. Liberdade de expressão ainda, nós pode pregar contra a religião ainda, nós não tem essa liberdade. O evangelho vai ser pregado, quer ouça ou deixa de ouvir. É por isso que o arrependimento de Jesus é necessário Não hoje na sua adianta vida. nada, podemos contra a verdade. Todas essas palavras não são de condenação, são de alerta. É bom que você filme, para você ver depois na sua casa e quebrar a cabeça da Aparecida, e quebrar a cabeça do São Jorge. Vai filmando que essa pregação, ela pode convencer você. Isso aí para a polícia não serve de nada. O nosso general é Cristo, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que queima os carros no fogo, Ele faz parar a guerra até o fim da terra. Não adianta, homens não podem parar a mensagem de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 10, 28, não temei o homem que só pode matar o corpo, mas não faz nada com a alma. Temerão a Deus que mata o corpo e lança o corpo e a alma no inferno. É esse que os homens têm que temer, porque Ele tem poder. Eu não tenho poder para condenar ninguém, mas Deus um dia virá e lançará os ímpios no lago de fogo, porque eles ouvem a palavra todo dia, eles ouvem o evangelho todo dia e rejeitam a salvação de Deus. Juízo final. Apocalipse 20, 11. Juízo final. Vai ser aberto os livros, vai ser aberto o livro da vida, e aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. A Bíblia diz: aquele que não tiver escrito, por isso hoje o seu nome terá que ser escrito no livro da vida. Jesus hoje, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, porque o seu nome tem que ser encontrado lá no dia do juízo, para que você ouça: vinde bendito de meu Pai para o gozo eterno que está preparado antes da fundação do mundo. Hoje é o dia. Aleluia! A Bíblia diz que o dia do Senhor, ele se chama hoje. Quando Jesus veio a este mundo, quando Jesus pregou o Evangelho, o mundo rejeitou a sua mensagem. E o que eles fizeram com o mundo, com Jesus? Penduraram ele na cruz. Os guardas romanos penduraram Jesus na cruz. Os judeus são hoje os homens da terra. Os judeus são representados hoje pelos homens que não gostam da mensagem. Os mesmos judeus chamaram os guardas romanos que decretaram a prisão de Jesus. E ali Jesus foi conduzido à cruz do Calvário. Aquele que só trouxe amor, aquele que veio a salvar a humanidade, ele recebeu a prisão, ele recebeu aborrecimento até a morte de cruz, provando o seu amor para a raça humana. Mas a prisão de Jesus não foi o fim. A prisão de Jesus foi a nossa salvação. O diabo pensou que prendendo Jesus ele iria acabar com a obra redentora de Deus, mas quando Jesus foi preso, a verdadeira obra estava prestes a começar. O seu sangue, ele estava prestes a derramar na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, ele estava prestes a se derramar. Quando ele foi preso, ali começou os anjos a fazer festa no céu. Quando Jesus foi preso, os anjos começaram a cantar, porque estava próximo a hora. Deus sabia, os anjos de Deus sabiam que Jesus tinha que ser preso, que ele tinha que ser crucificado, porque o sangue dele é que perdoa o pecado. A ressurreição dele prova a ressurreição da alma, a ressurreição dos homens. Ele é o princípio, ele é a primícia dos que dormem. Glória a Deus.
Jesus é a primícia. Ele foi preso, ele foi conduzido ao sinédrio, deixando o exemplo que nós também seríamos, por amor ao Evangelho, porque o Evangelho de Jesus, ele é loucura para os que perecem, mas para os que estão sendo salvos, é o poder de Deus. Para aquele que já foi liberto da maconha, o Evangelho é o poder de Deus. Para aquele que já deixou o tráfico, o Evangelho é o poder de Deus. Para aquele que já deixou o comando vermelho, o Evangelho é o poder de Deus. Para aquele que já deixou a força jovem, a esquadrão, o Evangelho é o poder de Deus. Mas para os homens que ainda estão neste mundo, as mulheres que ainda estão neste mundo, o Evangelho é loucura. Mas a loucura de Deus vai conduzir você à salvação. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele vai convencer você. O Espírito de Deus, ele vai provar você. Aquele que pratica a justiça é de Deus. Aquele que não pratica é do diabo. João 3,10. A injustiça é parar a pregação do Evangelho. A justiça de Deus é anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é a justiça de Deus. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Deixa a idolatria. Imagem aparecida é contra a palavra de Deus. Abre a Bíblia que você vai ver. Este livro não é proibido de se pregar no Brasil. Essa palavra ela não é proibida de se pregar no Brasil. Está escrito nela que a idolatria, a imagem é pecado. Êxodo capítulo 20. Você pode abrir na sua Bíblia católica, você pode abrir na sua Bíblia evangélica. Vai estar escrito o que não é proibido falar, o que não é proibido declarar. Os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Apocalipse 21:8. Os macumbeiros não herdarão o reino do céu. Os homossexuais, as lésbicas, está escrito 1 Coríntios 6:9. Este livro não é proibido, porque Jesus ele quer te salvar. Se um dia o Brasil proibir a pregação do Evangelho, nós vamos presos. Por que não vamos parar? Porque Jesus diz isso por todo mundo. Pregar o Evangelho é uma ordem do Rei. Imagina só você descumprir uma ordem do Rei dos Reis, aquele que tem poder para lançar o homem no inferno. Jamais um discípulo de Jesus, ele jamais pode descumprir uma ordem de Deus, porque Deus sabe que é somente através da palavra dele que ele vai alcançar a sua alma. Não é através de reza para mortos, não é através de reza para Maria, acender vela. Jesus diz, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É por isso que hoje nós estamos aqui para trazer essa palavra, porque agradou a Deus trazer essa mensagem ao seu coração. Mesmo que agora você não goste, mas o Espírito vai te convencer. O Espírito de Deus, ele vai mostrar para você a palavra de Deus. Estão usando o nome de Jesus em vão. Quebrou a cara. Estão usando o nome de Jesus para comércio. Estão usando o nome de Jesus em vão. Usando o nome de Jesus para vender. 25 de dezembro. Uma invenção dos homens. A Bíblia não registra a data de nascimento de Jesus. Jesus, ele é semelhante à ordem de Melquisedeque. Não tem princípio de dias. Jesus não tem fim de dias. Jesus é desde a eternidade. Jesus ele veio em carne. Ele encarnou para que se tornasse um homem. Porque Deus não derrama sangue. Jesus teve que vir em semelhança de um cordeiro para ser derramado o seu sangue. E hoje o mundo compra e vende em nome de Jesus. Comércio, tomando o nome de Jesus em vão. A Bíblia diz que Deus não terá por inocente aquele que não toma o nome dele em vão. Trocando Jesus por um Papai Noel, trocando Jesus por um coelho. Isso não está na Bíblia. E Deus quer que você saiba hoje, para que você se arrependa, se converta e seja salvo. Porque quando uma alma é salva, tem festa no céu. Quando uma alma se arrepende, tem festa no céu. A única coisa que a Bíblia registra
que ocorre festa no céu é quando o pecador se arrepende. É por isso que nós estamos aqui trazendo a mensagem do Senhor. Jesus diz, Lucas capítulo 24, que em meu nome se prega o arrependimento e a remissão dos pecados. Foi isso que Jesus ensinou que se pregue. Jesus não ensinou em meu nome pregue casa nova, não. Jesus não ensinou em meu nome pregue carro novo, não. Em meu nome se prega o arrependimento, a remissão dos pecados. Foi isso que Jesus ensinou, e é isso que os servos de Jesus estão fazendo para a glória de Deus. Nós vamos fazer uma oração para a sua vida agora. Vamos fazer uma oração para que Deus visite a sua alma. O Espírito de Deus convença agora. Grande Deus, eterno Pai, aleluia. Graças a Deus, porque aqui neste lugar o Senhor nos conduziu. Eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, que o Senhor operou, que a tua palavra foi proclamada, que o teu evangelho, Jesus, mais uma vez foi pregado. Ó meu Deus, toma essa feira, este bairro, o bairro da vitória. Toma cada pecador, ó meu Deus e meu Pai, que o Senhor vai salvar. Cada alma que o Senhor vai purificar. Cada ouvido, meu Deus, que eu creio na tua palavra. Abençoa eles hoje, abra as mentes deles hoje. Convence eles, meu Deus e meu Pai, através do teu Espírito, através da tua palavra. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, que a vida deles não seja mais agora como era antes. Que eles venham compreender a necessidade do arrependimento, que eles venham compreender a necessidade da salvação da sua alma, que eles venham compreender que eles irão morrer um dia, que eles terão que prestar conta, meu Pai. Tem de misericórdia agora. Eu coloco na tua presença esta feira, eu coloco na tua presença esta cidade de Goiânia, os moradores deste bairro, os feirantes, os compradores, os visitantes, os ouvintes agora, em nome de Jesus, que eles sejam visitados. Ó Pai, repreende a macumba, a feitiçaria na sua vida agora. Expulsa esse demônio, ó meu Pai, que está causando separação, que está causando divórcio. Expulsa esse demônio agora, que está fazendo este homem fumar maconha, que está fazendo, meu Pai, este homem vender droga, este homem participar do comando vermelho. Repreende, meu Pai, este demônio que está fazendo essa mulher adorar Maria, adorar a Aparecida, porque a tua palavra diz que somente o Senhor deve ser adorado. Abençoa, liberta em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus convença o seu coração nesta manhã. Amém. Jesus é comigo. Jesus é comigo. A verdade é a vida. Olha. Amém, irmãos. Vou finalizar por aqui a pregação. Deus abençoe.